que você desfruta da salvação, você está tendo um encontro com Deus. A história resumida da salvação. Eu tenho aqui em Gênesis capítulo 15, quando diz que Deus promete que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Eu tenho uma promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Há uma promessa de redenção, há uma promessa de resgate, há uma promessa que diz que o povo um dia desfrutaria daquilo que Deus verdadeiramente concedeu ali na criação. Havia uma promessa de que Deus restauraria o seu povo através de alguém que veria e que daria a vitória, abençoaria o seu povo, conforme lá Gênesis capítulo 12. Quando eu chego em Gálatas capítulo 4, Paulo diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que pudesse resgatar aqueles que se encontravam, na nossa linguagem, oprimidos, a fim de conceder a adoção de filhos, a fim de que eles pudessem dizer: Abba, Pai. Então eu tenho uma promessa de Deus, já no capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, eu tenho cumprimento dessa promessa. Deus, na plenitude dos tempos, ou seja, quando o tempo se completa, quando o tempo determinado de Deus se cumpre, quando a hora de Deus chega, Deus envia o seu Filho conforme todas as regras humanas e conforme as regras da lei. Chegando no capítulo 3, versículo 16, versículo conhecido da maioria cristã, de João: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E antes ele diz: nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos a sua glória. Então, João agora já passa a destacar a parte prática dessa salvação. Há uma promessa, há o cumprimento dessa promessa e há a parte prática dessa promessa ou desse cumprimento. Então, aparece uma luz e agora os homens são convidados a desfrutarem dessa luz. Agora, quem não quiser, continua em volta, beirando as trevas. Quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Quem crê, venha, aproxime-se, chegue até a luz. Quem não crê, continue beirando as trevas e a palavra continua se cumprindo. Deus é Deus e o demais, Jesus é Jesus e Genésio é Genésio. Vai passar. Regeneração. Quando eu falo em regeneração, a minha parte é regeneração e adoção. Começo com regeneração. Regeneração é mudar de disposição. Deus muda a sua disposição. É necessário dizer que você não se regenera. Você não é Wolverine. Você não é aquele pessoal do Heroes que tem o poder de se regenerar, tem o poder o poder mutante de sofrer alguma coisa e vir a se recuperar de forma fácil. Ou de forma complicada, não sei, só sei que o poder de se regenerar não está em nossas mãos. A Bíblia diz que essa dádiva vem de Deus. Então quem pode regenerar o homem é Deus. Então Deus veio com um propósito de regenerar, e regenerar é mudar a disposição do homem. E é isso que nós precisamos entender. Quando Deus nos regenera, Deus muda a nossa disposição e Deus muda a nossa inclinação. Estamos dispostos agora a servi-lo. Estamos inclinados para Ele. A Bíblia diz que existem aqueles que se inclinam para a morte e aqueles que se inclinam para a vida. Aqueles que se inclinam para o Espírito e aqueles que se inclinam para a carne. Para aqueles que se inclinam para a morte e para aqueles que se inclinam para a carne, Deus muda a inclinação e agora é vida e Espírito. Regeneração também é transformação radical. Deus muda o quadro, Deus reverte a situação. Os vícios são aniquilados. Agora compete a cada um conservar, como já disse, estamos sendo salvos. Fomos salvos e estamos sendo salvos.
Se nós fomos regenerados ontem, conservemos essa regeneração hoje, no agora. Regeneração também é renovação espiritual. Falamos muito de renovação espiritual, falamos muito do fogo, do poder, do Espírito que desce, mas esquecemos que essa renovação espiritual está um pouco aquém disso que nós vivemos, falamos, pregamos, anunciamos e etc. e tal. Tem a ver com o Espírito. O Espírito do homem é renovado e, como eu já disse, a partir disso aí, vem a sua disposição mudada, vem a sua inclinação mudada e vem a transformação radical. Repetindo, somente Deus pode fazer isso. Nós não temos esse poder. Isso aí vem de Deus. Jesus deixou claro para Nicodemos que é necessário que o homem venha nascer de novo. Quando fala em nascer de novo, está se referindo lá no original que isso aí vem lá de cima, vem lá do alto, é superior, não compete a nós. Não está se resumindo tão somente a nós descermos as águas e subirmos levantados, ressuscitados. Tem a ver com vir lá de cima. O batismo é apenas uma simbologia e se resume nisso aí mesmo, um ritual. A parte boa, a parte interessante desse batismo que é uma figura, vem lá de cima do Pai das Luzes, em que não há sombra de dúvida ou de variação, conforme disse Tiago. Quando eu falo em regeneração, eu falo em necessidade. As pessoas hoje estão pregando, os líderes hoje estão pregando que você tem que vir para a igreja quando você está mal, quando você está decepcionado, quando você está derrotado, quando a sua família está assim, quando o seu emprego está assado. Quando eu falo de salvação, ou regeneração, ou justificação, ou chamado, ou santificação, glorificação, eu estou me referindo a uma necessidade. A necessidade que não está em nossas mãos, não partiu da agora, não começa agora. Vem lá do primórdio, vem lá da antiguidade. Quando diz que Adão e Eva pecaram. E isso aí foi passado a todos os homens. Adão peca, entra a morte do mundo e a morte passa a todos os homens. Então começa lá. Você não vem para a igreja porque você está padecendo, porque está necessitando, porque o emprego faltou, porque a empresa faliu. Você vem para Jesus porque você necessita. Então, se nós pregamos esse tipo de evangelho, as pessoas vão vir para a igreja enganadas e não vão ter raiz. Aí vai ser que nem a semente que foi plantada em cima da rocha, não teve raiz, não teve como implantar a sua raiz na rocha e acabou por perecer, acabou por murchar ou secar. Então o projeto vem com essa finalidade. Somos instrumentos de Deus para falar para o mundo, para falar para vocês, que o evangelho deve ser pregado como deve ser pregado, e a regeneração e a salvação é uma necessidade. A salvação tem a ver com a necessidade, tem a ver com a descendência de Adão e Eva, como eu já disse, que foi corrompida pelo pecado. Não é uma coisa nossa, é uma coisa que vem já de antes, e isso aí passou a todos os homens, é uma herança. E essa herança demonstra a nossa incapacidade de seguir a Deus, de servir a Deus, de estar próximo a Deus, de falar sobre Deus, de agir com Deus, de interagir com Deus, de orar a Deus, de falar sobre Deus e falar com Deus. Então tem essa nossa incapacidade. E através dessa regeneração que Deus concede, tudo isso aí é mudado. Repetindo exaustivamente que essa regeneração vem de cima e vem lá do Pai das Luzes. Eu tenho aqui algumas referências bíblicas em que é mostrada a regeneração desde os tempos antigos. Isso aí não é coisa nova, isso aí não é coisa da agora, isso aí vem desde os tempos antigos. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Não se restringe a alguma coisa da agora, não se restringe a alguma coisa que surgiu no momento, uma novidade ou inovação. Deus promete isso desde os tempos antigos. Diz assim a palavra, Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Darei a eles um coração íntegro e colocarei no íntimo deles um espírito novo. Tirarei do peito deles o coração de pedra e lhes darei um coração de
de carne. Em outras palavras, Deus estava dizendo que iria regenerar. Regenerar, de acordo com o Antigo Testamento, é dar um coração íntegro, é colocar no íntimo nosso um espírito novo, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração sensível, um coração que venha ter empatia e simpatia. Ok? Partindo para 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, versículo conhecido, vemos o proceder dessa regeneração. Eu já disse, eu fui regenerado ontem e a partir de agora eu tenho que ter o meu proceder. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. De forma que quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas tudo se fechou. Tito, capítulo 3, versículo 5. Veja o que a Bíblia diz. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por causa dos atos justos que tivéssemos praticado, mas porque fomos lavados por sua misericórdia, através do poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui há uma afirmação da regeneração. Deus promete a regeneração. Deus mostra através dos seus homens, através dos homens inspirados, o modo de proceder nessa regeneração. E aqui surge o apóstolo Paulo mais uma vez afirmando essa regeneração. Ser regenerado é ser lavado pela água, é ser lavado, é ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho aqui alguma coisa falando sobre a regeneração, mais ou menos para nós entendermos. Aqui o Eurico Bernstein, saudoso, deixou assim escrito: ninguém pode ser contado como cidadão antes de nascer. Do mesmo modo, ninguém pode pertencer ao reino de Deus antes de nascer de novo. Tem alguém aí que é cidadão, que é contado entre as criaturas antes de nascer? Só depois que nasce. E depois que nasce tem que ser registrado. É mais ou menos assim. Eu sou regenerado? Você é regenerado? Será que nós somos regenerados? Como é que nós podemos entender se nós somos regenerados de acordo com a palavra? O apóstolo João, capitão nessa área aí, mostrou, ainda que nós não vemos isso aí de forma bem clara, lá na sua primeira epístola, que nós podemos ter a noção se nós somos regenerados ou não. Quem é regenerado pratica a justiça. Quem é regenerado não vive continuamente pecando. Quem é regenerado ama os irmãos, tem o amor aos irmãos, tem por prática amar os irmãos. Quem é regenerado crê em Jesus. E quem é regenerado, ele tem a vitória sobre o mundo. E essa vitória sobre o mundo, segundo o João falou, é a nossa. Essa fé também é fraca, vamos lá. Vai passar. Partindo para o nosso segundo ponto, temos a adoção. A adoção, vou ler uma outra passagem aqui em outro livro, é Eduardo Joinet, para você entender melhor, para não partir para termos técnicos, em que nós não iríamos entender nada. Um termo simples. A adoção é o ato pelo qual alguém recebe um estranho no seio da sua família, reconhecendo-o como um filho e constituindo-o como seu herdeiro. Pode passar. A adoção é você começar a ver o reino. Você foi regenerado e agora sua visão foi aberta, o seu olhar foi aberto, a sua esfera espiritual muda da água para o vinho e agora você pode ver o reino de Deus. A adoção é você se tornar membro de uma família. Agora você passa a ser membro. A partir de agora você começa a ser membro. Pode passar. A adoção é recepção. Você é recebido no reino. A adoção é filiação. Você é tido como filho do reino. A adoção é herança. Você foi recebido, você agora é filho, e sendo filho, você agora tem uma
herança. Quando você é adotado, você tem consolo. Quando você é adotado, você tem direção. Quando você é adotado, você tem proteção. Quando você é adotado, você tem herança. Esses são os benefícios que a salvação nos concede. As demais coisas nos serão acrescentadas conforme Jesus falou nos evangelhos. Então, a promessa da salvação não é para você enriquecer. Você entra com a cadeira e sai com 4 cadeiras. Você entra com um livro e sai com 1000 livros. Você dá 1000 e como se fosse o Banco do Nordeste, você sai com 100 mil. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é palhaçada pura. Os benefícios da salvação é consolo, direção, proteção e herança. Você tendo isso aí, você tem tudo. Você tendo isso, você tem tudo. Então, o Júnior Metanoia ficou com o chamado e a justificação. Eu fico por aqui com a regeneração e a adoção. E antes ele diz: nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos a sua glória. Então, João agora já passa a destacar a parte prática dessa salvação. Há uma promessa, há o cumprimento dessa promessa e há a parte prática dessa promessa ou desse cumprimento. Então, aparece uma luz e agora os homens são convidados a desfrutarem dessa luz. Agora, quem não quiser, continua em volta, beirando as trevas. Quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Quem crê, venha, aproxime-se, chegue até a luz. Quem não crê, continue beirando as trevas e a palavra continua se cumprindo. Deus é Deus e o demais, Jesus é Jesus e Genésio é Genésio. Vai passar. Regeneração. Quando eu falo em regeneração, a minha parte é regeneração e adoção. Começo com regeneração. Regeneração é mudar de disposição. Deus muda a sua disposição. É necessário dizer que você não se regenera. Você não é Wolverine. Você não é aquele pessoal do Heroes que tem o poder de se regenerar, tem o poder o poder mutante de sofrer alguma coisa e vir a se recuperar de forma fácil. Ou de forma complicada, não sei, só sei que o poder de se regenerar não está em nossas mãos. A Bíblia diz que essa dádiva vem de Deus. Então quem pode regenerar o homem é Deus. Então Deus veio com um propósito de regenerar. E regenerar é mudar a disposição do homem. E é isso que nós precisamos entender. Quando Deus nos regenera, Deus muda a nossa disposição e Deus muda a nossa inclinação. Estamos dispostos agora a servi-lo. Estamos inclinados para Ele. A Bíblia diz que existem aqueles que se inclinam para a morte e aqueles que se inclinam para a vida. Aqueles que se inclinam para o Espírito e aqueles que se inclinam para a carne. Para aqueles que se inclinam para a morte e para aqueles que se inclinam para a carne, Deus muda a inclinação e agora é vida e Espírito. Regeneração também é transformação radical. Deus muda o quadro, Deus reverte a situação. Os vícios são aniquilados. Agora compete a cada um conservar, como já disse, estamos sendo salvos. Fomos salvos e estamos sendo salvos. Se nós fomos regenerados ontem, conservemos essa regeneração hoje, no agora. Regeneração também é renovação espiritual. Falamos muito de renovação espiritual, falamos muito do fogo, do poder, do Espírito que desce, mas esquecemos que essa renovação espiritual está um pouco aquém disso que nós vivemos, falamos, pregamos, anunciamos e etc. e tal. Tem a ver com o espírito do homem renovado, e como eu já disse, a partir disso aí, vem a sua disposição mudada, vem a sua inclinação mudada e vem a transformação radical. Repetindo, somente Deus pode fazer isso. Nós não temos esse poder. Isso aí vem de Deus. Jesus deixou claro para Nicodemos que é necessário que o homem venha nascer de novo. Quando fala em nascer de novo, está se referindo lá no original
que isso aí vem lá de cima, vem lá do alto, é superior, não compete a nós. Não está se resumindo tão somente a nós descermos as águas e subirmos levantados, ressuscitados. Tem a ver com vir lá de cima. O batismo é apenas uma simbologia e se resume nisso aí mesmo, um ritual. A parte boa, a parte interessante desse batismo que é uma figura, vem lá de cima do Pai das Luzes, em que não há sombra de dúvida ou de variação, conforme disse Tiago. Quando eu falo em regeneração, eu falo em necessidade. As pessoas hoje estão pregando, os líderes hoje estão pregando que você tem que vir para a igreja quando você está mal, quando você está decepcionado, quando você está derrotado, quando a sua família está assim, quando o seu emprego está assado. Quando eu falo em salvação, ou regeneração, ou justificação, ou chamado, ou santificação, glorificação, eu estou me referindo a uma necessidade. A necessidade que não está em nossas mãos, não partiu da agora, não começa agora. Vem lá do primórdio, vem lá da antiguidade. Quando diz que Adão e Eva pecaram. E isso aí foi passado a todos os homens. Adão peca, entra a morte do mundo e a morte passa a todos os homens. Então começa lá. Você não vem para a igreja porque você está padecendo, porque está necessitando, porque o emprego faltou, porque a empresa faliu. Você vem para Jesus porque você necessita. Então, se nós pregamos esse tipo de evangelho, as pessoas vão vir para a igreja enganadas e não vão ter raiz. Aí vai ser que nem a semente que foi plantada em cima da rocha, não teve raiz, não teve como implantar a sua raiz na rocha e acabou por perecer, acabou por murchar ou secar. Então o projeto vem com essa finalidade. Somos instrumentos de Deus para falar para o mundo, para falar para vocês, que o evangelho deve ser pregado como deve ser pregado, e a regeneração e a salvação é uma necessidade. A salvação tem a ver com a necessidade, tem a ver com a descendência de Adão e Eva, como eu já disse, que foi corrompida pelo pecado. Não é uma coisa nossa, é uma coisa que vem já de antes, e isso aí passou a todos os homens, é uma herança. E essa herança demonstra a nossa incapacidade de seguir a Deus, de servir a Deus, de estar próximo a Deus, de falar sobre Deus, de agir com Deus, de interagir com Deus, de orar a Deus, de falar sobre Deus e falar com Deus. Então tem essa nossa incapacidade. E através dessa regeneração que Deus concede, tudo isso aí é mudado. Repetindo exaustivamente que essa regeneração vem de cima e vem lá do Pai das Luzes. Eu tenho aqui algumas referências bíblicas em que é mostrada a regeneração desde os tempos antigos. Isso aí não é coisa nova, isso aí não é coisa da agora, isso aí vem desde os tempos antigos. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Não se restringe a alguma coisa da agora, não se restringe a alguma coisa que surgiu no momento, uma novidade ou inovação. Deus promete isso desde os tempos antigos. Diz assim a palavra, Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Darei a eles um coração íntegro e colocarei no íntimo deles um espírito novo. Tirarei do peito deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Em outras palavras, Deus estava dizendo que iria regenerar. Regenerar, de acordo com o Antigo Testamento, é dar um coração íntegro, é colocar no íntimo nosso um espírito novo, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração sensível, um coração que venha ter empatia e simpatia. Ok? Partindo para 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, versículo conhecido, vemos o proceder dessa regeneração. Eu já disse, eu fui regenerado ontem e a partir de agora eu tenho que ter o meu proceder. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. De forma que quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas tudo se fechou.
Tito capítulo 3, versículo 5. Veja o que a Bíblia diz. Tito capítulo 3, versículo 5. Não por causa dos atos justos que tivéssemos praticado, mas porque fomos lavados por sua misericórdia, através do poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui há uma afirmação da regeneração. Deus promete a regeneração. Deus mostra através dos seus homens, através dos homens inspirados, o modo de proceder nessa regeneração. E aqui surge o apóstolo Paulo mais uma vez afirmando essa regeneração. Ser regenerado é ser lavado pela água, é ser lavado, é ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho aqui alguma coisa falando sobre a regeneração, mais ou menos para nós entendermos. Aqui o Henrico Bergstein, saudoso, deixou assim escrito: ninguém pode ser contado como cidadão antes de nascer. Do mesmo modo, ninguém pode pertencer ao reino de Deus antes de nascer de novo. Tem alguém aí que é cidadão, que é contado entre as criaturas antes de nascer? Só depois que nasce. E depois que nasce tem que ser registrado. É mais ou menos assim. Eu sou regenerado? Você é regenerado? Será que nós somos regenerados? Como é que nós podemos entender se nós somos regenerados de acordo com a palavra? O apóstolo João, capitão nessa área aí, mostrou, ainda que nós não vemos isso aí de forma bem clara, lá na sua primeira epístola, que nós podemos ter a noção se nós somos regenerados ou não. Quem é regenerado pratica a justiça. Quem é regenerado não vive continuamente pecando. Quem é regenerado ama os irmãos, tem o amor aos irmãos, tem por prática amar os irmãos. Quem é regenerado crê em Jesus. E quem é regenerado, ele tem a vitória sobre o mundo. E essa vitória sobre o mundo, segundo o João falou, é a nossa. Essa fé também é fraca, vamos lá. Vai passar. Partindo para o nosso segundo ponto, temos a adoção. A adoção, vou ler uma outra passagem aqui em outro livro, é Eduardo Joinet, para você entender melhor, para não partir para termos técnicos, em que nós não iríamos entender nada. Um termo simples. A adoção é o ato pelo qual alguém recebe um estranho no seio da sua família, reconhecendo-o como um filho e constituindo-o como seu herdeiro. Pode passar. A adoção é você começar a ver o reino. Você foi regenerado e agora sua visão foi aberta, o seu olhar foi aberto, a sua esfera espiritual muda da água para o vinho e agora você pode ver o reino de Deus. A adoção é você se tornar membro de uma família. Agora você passa a ser membro. A partir de agora você começa a ser membro. Pode passar. A adoção é recepção. Você é recebido no reino. A adoção é filiação. Você é tido como filho do reino. A adoção é herança. Você foi recebido, você agora é filho, e sendo filho você agora tem uma herança. Quando você é adotado, você tem consolo. Quando você é adotado, você tem direção. Quando você é adotado, você tem proteção. Quando você é adotado, você tem herança. Esses são os benefícios que a salvação nos concede. As demais coisas nos serão acrescentadas conforme Jesus falou nos evangelhos. Então, a promessa da salvação não é para você enriquecer. Você entra com a cadeira e sai com 4 cadeiras. Você entra com um livro e sai com 1000 livros. Você dá 1000 e como se fosse o Banco do Nordeste, você sai com 100 mil. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é palhaçada pura. Os benefícios da salvação é consolo, direção, proteção e herança. Você tendo isso aí, você tem tudo.
Você tendo isso, você tem tudo. Então, o Júnior Metanoia ficou com o chamado e a justificação. Eu fico por aqui com a regeneração e a adoção.